É nosso convidado o comentador de Política Nacional da RTP, Ricardo Jorge Pinto. Ricardo, boa tarde. Olá, boa tarde. Havia uma enorme expectativa relativamente à estreia de Fernando Negrão, depois de toda a polémica criada à volta da sua eleição. Ele passou no teste, na tua opinião? Fernando Negrão não é um bom orador, não tem os dons da oratória que outros já demonstraram neste Parlamento e, desse ponto de vista, ele não entusiasmou muito, nem sequer a sua própria bancada. Do ponto de vista da própria substância, foi também uma entrada tímida, com um tema que até já estava, de alguma maneira, desadequado, um pouco já tardio, a questão do Monte Pio. Está mais ou menos ultrapassado porque já se sabe praticamente que isso não vai acontecer, não é? De resposta fácil para o Primeiro-Ministro e até criando algum embaraço dentro do próprio PSD, porque é preciso recordar que, à volta desta polémica, está também o nome de Pedro Santana Lopes, adversário de Rui Rio, e que foi apoiado por muitos dos deputados que estavam hoje ao lado e atrás de Fernando Negrão. E, portanto, também não deverão ter sentido-se muito confortáveis com estas palavras de Fernando Negrão. Agora, o que me pareceu também aqui, para vermos o lado positivo, é que claramente há um entendimento mais fácil entre o Governo e a bancada parlamentar do PSD. Porque há um estilo menos truculento por parte de Fernando Negrão, que prometeu de resto fazer oposição, mas, enfim, construtiva. Pois, como também me pareceu que António Costa foi muito mais suave na resposta, olha, comparando até desde logo as respostas que deu a Assunção Cristas e alguns deputados do CDS, como também foi bem mais simpático com a bancada parlamentar do Bloco de Esquerda do que com o Partido Comunista. Enfim, eu acho que há aqui um aspecto que é preciso realçar hoje. Isto é o início de uma nova fase, que muito provavelmente se vai prolongar até ao final desta legislatura, em que se percebe que houve um rearranjo das pedras parlamentares com um realce muito forte para esse melhor entendimento entre o Governo e a bancada parlamentar do PSD. Até onde é que vai isso e até onde, como tu agora recordaste, a tal oposição firme terá, a certa altura, consequências, é o que ficará para ver. Por exemplo, Fernando Negrão, e ouvimos ainda há pouco, deixou até um aviso relativamente a António Costa sobre a questão do Monte Pio, dizendo que a bancada parlamentar do PSD não permitiria determinadas atitudes se viessem de forma declarada. Ameaçando até com uma comissão parlamentar de inquérito. Ameaçando com uma comissão parlamentar de inquérito, que é, digamos assim, uma ameaça séria em termos parlamentares. Agora, falta saber duas coisas. Em primeiro lugar, como é que este discurso caiu dentro da bancada parlamentar do PSD. Em segundo lugar, se este tom um pouco mais amistoso vai durar muito tempo, ou se a certa altura, como se costuma dizer, as águas não se irão derramar sobre um clima mais tenso. Sendo que há uma grande pressão, continua a haver sobre o Fernando Negrão. Hoje teve aplausos tímidos, de resto registados por praticamente todos os jornalistas que estavam no hemiciclo. Depois temos esta circunstância do estilo, que poderá não agradar. Fernando Negrão, um homem com muita experiência, vai ter de ganhar esta bancada parlamentar aos poucos, com tempo? Aos poucos. E há uma frase que Rui Rio deixou e que pode ser aqui significativa. Ele disse: a equipa ainda não está completa, referindo-se aos vice-presidentes que ainda terão que tomar os seus lugares e que provavelmente serão uma peça importante para a pacificação desta bancada parlamentar do PSD. Agora, o que tu disseste faz todo o sentido também. É preciso que seja o próprio Fernando Negrão a ganhar a simpatia dos deputados. E isso não vai ser fácil. Não vai ser fácil porque percebe-se, até pela atitude que alguns deles, bastante influentes junto de os seus colegas, tomaram hoje, ficando na última fila. Há aqui uma antipatia relativamente ao seu nome e, sobretudo, à estratégia que o PSD está a ter em relação com o Governo e com o Partido Socialista. E isso vai ser muito difícil de superar. Também não fique nenhuma dúvida, se o PSD com este estilo subir nas sondagens, então aí as coisas poderão ser substancialmente diferentes. As coisas se costuma dizer nos partidos, quando começa a cheirar a poder, há sempre uma união à volta do líder, e uma união à volta do líder é também uma união à volta de Fernando Negrão. Voltamos ao entendimento mais fácil que assinalaste há pouco entre o Governo e o PSD em questões como os fundos comunitários e também as opções de investimento no país, a descentralização. É uma aproximação que, na tua opinião, poderá colocar em causa o equilíbrio da geringonça? Muito por culpa até do PCP, que não está a gostar nada desta aproximação. Está a deixar desde já ciúmes que António Costa, muito pacientemente, tenta dirimir, virando-se até para a bancada parlamentar do Bloco de Esquerda e dizendo o nosso relacionamento não é precário, é sólido. E António Costa
parece que precisa de ir repetindo esta mensagem de que nada mudou no relacionamento com bloquistas e comunistas. A verdade é que uns e outros, eventualmente se calhar mais até o Bloco de Esquerda... Desculpa, Ricardo, temos mesmo de... É um homem experiente, obviamente, que já tem até funções governativas no seu currículo. É claramente um homem confortável também com o apoio claro do líder, apesar do problema que tem na bancada parlamentar. Apesar do problema que tem, ele sabe que neste momento é, digamos assim, a frente de combate de Rui Rio no Parlamento, que é um lugar particularmente importante. É preciso não esquecer que esta legislatura está à volta muito do Parlamento. A própria geringonça funciona exatamente à volta da Assembleia da República. É um acordo parlamentar. Há um acordo parlamentar e é aí que o principal daquilo que é a estabilidade governativa se define em muitos momentos. E Rui Rio, não estando no Parlamento, vai precisar de uma voz ativa para a afirmação do partido. E por isso ele precisava de ter, isso para mim era absolutamente inequívoco, uma pessoa que representasse de forma muito clara o seu posicionamento. Isso de alguma maneira pode ser complicado para Fernando Negrão, porque o torna de alguma maneira uma espécie de alguém que está ali a representar a voz do dono. A expressão se calhar sendo que não é um apoiante da primeira hora. Não sendo um apoiante de primeira hora de Rui Rio, mas tendo-se tornado, e a partir de agora, sem dúvida nenhuma, ele vai ser a exposição pública das posições do partido. Não em todas as matérias, porque cautelosamente Rui Rio está a criar comissões que fora do Parlamento estão a negociar diretamente com o Partido Socialista, nomeadamente esses dois aspectos que tu mencionaste, a questão da descentralização e a questão dos fundos comunitários, que, pelo menos nesta fase inicial, estão a fazer uma espécie de bypass ao Parlamento, exatamente para facilitar, até numa altura em que os próprios deputados do PSD podem não estar completamente sintonizados com a posição de Rui Rio em relação a estas matérias. Relativamente a Pedro Passos Coelho, vai desaparecer da cena política, na tua opinião? Sim, vai desaparecer da cena política, não faria nenhum sentido que ele agora lá permanecesse, ainda por cima porque há esse clima de algum antagonismo entre a posição anterior do PSD e a atual posição, e seria até desconfortável para o ex-líder do PSD e para o ex-primeiro-ministro ouvir alguma da estratégia social-democrata que claramente não está sintonizada com aquilo que ele pensa que o PSD devia neste momento estar a dizer e a fazer. Ricardo Jorge Pinto, obrigado por esta análise ao debate quinzenal, o primeiro de Fernando Negrão, como líder parlamentar do PSD.